Temos aí. Bora lá interagir. Hoje nós temos o privilégio de iniciarmos, uma série de lives com assuntos relevantes e importantes aqui na nossa cidade, tratando e falando com pessoas reais que fazem a diferença aqui na nossa cidade. Hoje, nesse tempo que a gente vai estar aqui batendo um papo bem de boa, o Adriana, a Lei, um abraço para você, o Júlio César, grande abraço, meus queridos. Boa noite aí. Hoje nós vamos ter a satisfação, Vamos aqui. Tem alguns problemas aqui, como eu já passei dos 50, então às vezes a gente acaba... Deixa eu trazer aqui. Só um momentinho que nós já vamos aqui. Até dar certo aqui, vai dar certo aqui para a gente poder falar. Só um momento. Aí. Aí sim. Para Deus certo. Aí sim. Eu tava dando boa noite para o meu amigo Júlio César. E, na verdade, ele é o meu convidado, ele com a Alessandra. Eu tenho aqui hoje a grata satisfação de receber esse casal maravilhoso, o Júlio César e a Alessandra da Silva. São professores, de inglês na rede privada, são casados há 13 anos, não sei quem aguenta quem, mas há 13 anos estão firmes e fortes aí, com a graça de Deus. Desse relacionamento veio quem? O Peter. Olha como é que eu tô hoje. Aliás, eu não sei se vocês perceberam a minha linha, porque eu tô aqui, ó, camisinha branca, gravata, 2 canetinhas, óculos. Tô aqui professor porque quero bater um papo, a caráter. Só que não, meus amigos. Deixa eu tirar aqui meu traje, porque na verdade nós vamos bater um papo mais relaxado, Puxa vida, não vai rolar. Não vai rolar nós estarmos aqui vestidos de professor, até porque não sou. Vamos conversar, dá licença. Vamos conversar de uma maneira mais descontraída. Aí, agora sim. Era só uma homenagem para vocês. Sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigada. Nós somos privilegiados de estar aqui conversando com você, viu, Emerson? O privilégio é nosso. E é a primeira live que a gente faz, tá bom? É a nossa primeira live. Estava até conversando com os meus... Olha, vai ter a minha primeira live. Eles falaram assim, vai dar tudo certo, professor. Vai, porque vai dar certo. Sabe por quê, professor? Júlio e Alessandra. Porque o cara do lado de cá também é a primeira. Tá tudo em casa, tudo em casa. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho, por terem aceitado estarem aqui com a gente. O Enzo aí deve ser... O Enzo é filho do pastor Baracho, Ricardo Baracho. Enzo, quando eu estava na CNTU, eu não consegui mandar um abraço para você, ó. Um abraço e um coraçãozinho para você, viu, querido? E o Enzo é meu aluno. É seu aluno? Que legal! Nós temos gente em comum. Pode ir falando. Quem vocês conhecem que são da turma de vocês, por favor, vão falando. Minha querida Alessandra, antes de nós começarmos, nós temos algo a esclarecer aí, viu? Aliás, bom para mim, porque quando você falou na live da Helenida Tawil,
que parece-me que nós estudamos juntos. Eu falei, fiquei feliz, viu, Júlio? Porque eu, né, sou um tiozão e a Alessandra toda novinha, né? Obrigada pelo novinho. Na verdade, eu estudei, na época, né, era chamado primário, primeira série do primário até a oitava série do ginásio, no Lourdão. No Lourdão, hoje é chamado Lourdão, né? Escola Nossa Senhora de Lourdes. Era uma escola Isso. na década, eu estudei lá, né? Até finalzinho... não final da década de 80, mas foi até 86, 87, por aí, eu acho, né? Aí eu lembro, né, de ser uma escola modelo em Londrina, tinha o seu Pedro Tanan, do trânsito, que ensinava princípios para nós na sala. Ele falava de Deus, ele cantava cristãs, ele ia na sala de aula para ter um momento conosco, um momento bem especial. Eu tive aula de técnicas agrícolas lá. Foi muito especial essa Olha escola. Que beleza, hein? Foi muito legal. Foi nessa época. Será que você também não, né? Eu acho que eu devo ter saído você e teve você aula... entrou aí. Eu acho que eu sou mais velho que você, viu, Alessandra? Mas assim, você teve aula com o professor Nelson Ubiali? Meu professor inspiração, que eu amo. Eu já homenageei esse professor uma vez. Ele mora perto da minha casa. Ele ainda está vivo, tá? E nem parece que tem idade. Sério? Ele realmente fez a diferença na minha vida. Eu falo que se hoje eu sou professora, eu tenho a marca dele na minha vida, as vivências na sala de aula. Naquela época, ele fez um dominó de análise sintática. Então, a gente já aprendeu na escola pública a como aprender gramática de uma forma diferenciada, de uma forma lúdica. Sim, então, eu me lembro dele. Toda semana tinha mesa redonda. Ele Maravilhoso, maravilhoso. E ele também, Alessandra e Júlio, ele marcou a minha vida também como aluno e como pessoa, né? Muito tempo eu estava na direção da CMTU, né, no trânsito, e encontrei com ele, mas ele não lembrou de mim, né? Eu já estava barbinha branca, careca dele, acho que não lembrou. Eu falei, professor, eu lembro que o senhor mandava a gente fazer anedotas, pegar anedotas e ter, tinha versinho. Puxa, mas era aquele professor, Júlia, pensa num cara 10, pensa num cara 10. E eu já ouvi tantas histórias do A gente assistia noticiário, a gente fazia diário, a gente lia diário, isso amarelas, mesmo. Redação. Redação. Então, era a época que ele fazia a gente realmente esticar, né? Aprimorar as habilidades de leitura, de escrita, né? Tinha que apresentar na frente de todo mundo o que você tinha lido, sem ficar lendo. Então, eu falo que ele foi primordial na minha vida, né? Verdade. E, inclusive, depois de um tempo, eu fui professor neto dele. Eu também já dei aula para o neto dele. Já demos aula pro neto dele. Isso. Que bacana, que bacana. E diz para nós aí, eu quero conhecer um pouco. Deixa eu ver, esse Daniel Iassu, ele tem a ver com o Iassu, que era sócio do seu Cage lá na Londre Fruit? Hein, Daniel? Daniel Iassu é meu aluno também. Será que essa palminha é porque era? Wellington, meu querido, hoje ainda falamos de você, Wellington. Um abraço, meu queridão. Diz para mim, meus queridos Júlio e Alessandra, qual é a história de vocês? Como que vocês começaram? Vocês estudaram em escolas públicas? Ou não? Eu estudei minha vida inteira em escola pública e até a terceira série do ensino. No ensino médio, eu estudei no colégio Aplicação. Aí, no último ano, na terceira médio, entrou em greve. E aí, o meu pai, com muito custo, conseguiu meia bolsa numa escola particular. Foi assim a minha história. E passei no primeiro vestibular da UEL, passei em Direito,
Direito foi minha primeira Olha faculdade, aí! mas não foi a minha paixão. Eu fui até o fim para ver se eu gostava, mas terminei e falei, não gostei. No outro ano eu já estava em letras. Foi assim, foi a minha paixão. Sei, Eu sei. conversava com um amigo meu de letras e tal, e eu ficava assim empolgada. Eu falava, gente, tem tudo a ver comigo. E realmente foi o que eu fiz e gostei, é o que tem a ver com a minha profissão hoje. No meu caso, Olha que bacana. eu particular, mas daí eu tive que mudar para o interior de São Paulo. Eu sou de São Paulo, tive que mudar para o interior e aí no É, interior não tinha. E aí eu comecei na escola pública e peguei professores excelentes, professores muito bons, e fui até o ensino, até exato. o antigo oitavo, nono ano. E daí no ensino médio eu consegui uma bolsa de estudos também para fazer o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, numa escola particular. E aí acabei Sei, passando, sei. aí que eu vim, passei na UEL, vim estudar aqui, comecei estudando letras, aí me formei aqui. Aí na UEL eu ganhei uma bolsa de estudos, fui estudar no Japão e fiquei lá um tempo estudando, depois retornei para o Brasil e depois eu tive outras oportunidades de estudar e visitar outros países também para aprimorar a língua inglesa. Que Então, legal. mas a parte da minha vida aí no Fundamental 1, um pedaço Fundamental 1, Fundamental 2. Que legal. Então, hoje eu até vim, eu vim para. Fiquei feliz também, porque hoje eu vou poder praticar meu inglês, né? Pablo, Let's não. talk English. Aliás, eu iria começar, né, falando good night, how are you? Né? Mas aí eu acabei esquecendo, eu falei, olha, eu não vou dar uma de Joel Santana aqui não, porque vai ficar ruim perto dos meus amigos aí. E diz para mim, Alessandra e Júlio, tem alguma comparação, fazendo uma comparação do estudo da nossa época, né, da minha época lá, do professor Ubiali, para o ensino de hoje, mudou muita coisa? Qual que é hoje vocês conseguem assim fazer uma leitura do aluno daquela época com o aluno de hoje, os professores? É claro que tudo avançou, tudo mudou, né, e modernizou. Hoje nós vivemos um tempo difícil, que é essa questão da pandemia, mas fala para nós aí, como que é essa correlação de lá e de hoje, por favor. Em relação ao ensino, você quer dizer, ou os alunos somente, ou as duas coisas? Você quer saber? Do ensino e dos alunos. Esse Emerson que está falando aí, que não é para eu falar The Book on the Table, é meu filho. Então, olha, eu posso dizer com toda certeza de que eu ensino na escola pública, sim. E eu falo que para eu ter chegado onde eu cheguei, minhas duas irmãs também, todas nós estamos na UEL, primeiro vestibular, com muito esforço, né? Eu vejo assim que meu pai conseguindo bolsa para nós, nunca foi muito fácil, né? As coisas. Então a gente priorizou realmente honrá-lo com isso, né? Honrar nossos pais e dar o nosso melhor, né? Então, assim, eu não posso dizer que a escola pública era ruim, não era. Mas eu acho que ela não teve uma né? Deveria ser mais, a gente poderia ter mais confiança, mais confiabilidade na questão do ensino público. Infelizmente, não está sendo assim. É assim que eu tenho visto. E eu lembro quando eu estava na escola particular, um ano que eu fiquei numa escola particular, eu vi muita falta de respeito com professores. Eu lembro que eu era da leva de alunos que vieram da escola pública, que estavam ali numa escola particular, muito famosa, né, naquela época. Foi muito bom, tive professores maravilhosos que me prepararam para o vestibular e tal. Mas eu posso dizer para você que foi uma época muito sofrida, que eu vi coisas que eu não gostei, né? Que eu vi atitudes de alunos que não estavam aproveitando, sendo respeitosos, valorizando aquilo que eles tinham, né? Essa é a minha impressão, essa foi a minha experiência. E hoje, lógico, a gente cada vez mais a gente percebe que algumas coisas estão sendo terceirizadas para a escola, né? O que a gente vê como professores, né, dentro de sala de aula, várias realidades, a gente percebe, infelizmente,
que a educação que deveria ser dada em casa, né, em princípios que deveriam ser forjados, né, no caráter desses jovens em casa, muitas vezes alguns pais estão esperando muito da escola, sabe? Dos Terceirizando professores muita da coisa. escola, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia o desafio de ser professor é muito maior. Eu acredito. Não é só a gente chegar Eu também tenho certeza. do inglês, ali o que a gente tem. Não, vai além, né? Eu Não sei, digo que isso eu seja sei. nós, é legal a gente poder ter né, uma palavra, é legal a gente poder ter um consolo, que muitas vezes a gente está ali para isso também, mas tem sido bem maior essa demanda hoje em dia, porque pais estão trabalhando mais, né? Pais estão mais fora de casa, né? Infelizmente, deveriam estar mais tempo ali com os filhos também, né? Então, é assim que a gente sente, falando em poucas palavras, né? Hoje a gente percebe que a gente Fala aí, Júlio. professor, psicólogo, conselheiro, amigo, às vezes dá um puxão de orelha quando Falar um precisa, não falar um também. não quando precisa. Então a gente desempenha inúmeros papéis. Total, tem que ter uma amplitude maior. E isso com certeza, né, exige mais do professor, né, era aqueles realmente que estão mais comprometidos com a causa, exige muito mais. Até a Adriana fala que o ensino público caiu, em especial, pela postura dos alunos também, né? Que os alunos começaram a tratar, eu vejo dessa maneira, de uma forma assim, poxa, tenho que ir para a escola e vou lá para ficar no celular, e assim, acabou se perdendo. Como você bem, a Alessandra, frisou, os pais estão terceirizando a educação dos filhos para a escola e os professores, né? Coisa que acaba não tendo um resultado satisfatório, não é verdade? Em relação à questão pública também, eu sinto pelos meus amigos, professores que dão aula em escola pública também, muitas vezes eles são excelentes, maravilhosos, mas acabam se frustrando também na sua profissão. Eu me lembro quando eu estava fazendo Pela estágio falta de incentivo, né? falta de, sabe, um ambiente para que ele possa exercer sua profissão. Faltam, como é que eu posso dizer, o mínimo necessário para que eles possam ter realmente um ambiente confortável, não com aluno, aquela sala super lotada, né? Ou às vezes um ambiente que não tá aquele calor e a pessoa tá lá sem ar-condicionado ainda, né? E a gente sabe que isso também influencia, né, na didática, né? Eu falo que ensino é todo um conjunto. Com certeza. Um ambiente Com certeza. para que você possa ser um professor legal, né? Não só você, mas tem que ter meios para isso, né? E ao longo de tudo isso a gente percebe, né, Júlia e Alessandra, que essa fala, muitas vezes, falácia de quem realmente tem o poder da caneta, de que a minha preocupação é educação, saúde e segurança. Eu sempre tenho na minha cabeça, talvez eu esteja errado, vocês vão me ajudar aí, que quando fala um povo que é sem educação, um povo doente e com medo, ele é um povo fácil de ser manipulado. Então é uma fala mentirosa. Oi? O professor Nelson falava, lembra do professor Nelson? O professor Nelson falava assim, um povo que não tem educação é mais fácil de ser manipulado. Ele não tem pensamento crítico, ele não tem que avaliar o que está acontecendo ao seu redor. Né? Exatamente isso, né? E é bem engraçado que, assim, eu conheço uma pessoa que foi visitar a Finlândia para conhecer como era a educação na Finlândia, já que é uma das melhores do mundo. Uhum. E essa pessoa trouxe, eu fiz até a tradução do material, fiz toda a questão de compreender o que cada explicação. E a Finlândia era um país extremamente pobre, muito antigamente. Sim. E eles entenderam que educação nós não vamos chegar em lugar nenhum. E eles começaram a investir violentamente na educação. E a educação se tornou pública em todo o país. Sim. Hoje, a Finlândia ela é um dos países onde tem a melhor educação do mundo.
a questão do professor foi tão valorizada que ela é mais valorizada do que a profissão de médico. As pessoas querem mais ser professores Puxa do que querem vida. ser. Então, assim, e melhorou imensamente a qualidade de vida. Os alunos passam o dia inteiro na escola, já que eles têm uma educação integral, vão de manhã e ficam a tarde toda, né, o dia inteiro. E foi com a visão de que a educação era fundamental para que se construísse um país forte. No entanto, que hoje a Finlândia é um país rico, um país desenvolvido, um país de educação muito forte, mas precisou entender que a educação era um dos alicerces, um dos mais fortes, né, para que o país pudesse crescer. E cresceu em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Hoje, até uma gestante na Finlândia, ela recebe, por exemplo, de tanto que o país cresceu, ela consegue receber o enxoval dela quando ela fica... Ela, durante um ano inteiro, é tudo pago pelo governo. Por quê? Porque eles cresceram muito. Então, eles puderam fazer assim. É uma coisa assim que no Brasil a gente pensaria assim, talvez fosse quase que impossível de fazer. Mas foi através da educação que o país cresceu em todas as áreas que hoje você olha para eles e você percebe que eles são grandes. Uma né? pergunta da Adriana ali, ó. Você acredita que a escola integral é uma boa alternativa? Para você, amor. Olha, eu acredito sim. Eu acredito que a escola integral é uma alternativa. Aliás, tudo já caminha para isso, né? O novo ensino médio, que aí logo vai todas as se adequar a isso, é fundamental. O que me preocupa é que assim, as escolas particulares, normalmente elas estão preparadas, porque elas têm investimento, elas têm o dinheiro necessário para ampliar. O que me preocupa é a educação pública, se está preparada para... Porque é dobrar o turno, né? Está com alunos de manhã e à tarde. Exatamente. Você não consegue... São serviços dobrados, né? Exatamente. Então, isso é uma preocupação. Eu acredito muito na escola integral. Mas também não adianta colocar uma escola integral onde não vai comportar... O Estado não vai comportar... subsidiar tudo isso, né? Então, isso tem que ser um planejamento muito, muito forte, né? Baseado nesse ensino integral. E quando nós discutimos isso, né, falamos dessa precariedade, agora há pouco, né, até aqui, acho que ela é parente do Daniel, fala assim que ela está assistindo e foi professora do ensino público e sabe muito bem o que é isso, né? Então, assim, talvez uma profissional ou profissionais que estejam engajados nessa situação de dar o seu melhor, mas a contrapartida, como nós acabamos de ouvir aí, da instituição pública não motiva o professor e muito menos o aluno, talvez, a ter um ensino com qualidade, né? Então, é necessário realmente que nós façamos escolhas corretas, né, nesses tempos que a gente pode opinar, para que a gente não colha, né? Até hoje, eu falando com uma pessoa, falando sobre colheita, plantação e colheita, né? Que se a gente vê tanto na Bíblia falando sobre plantação e colheita, e que, na verdade, é uma coisa diária na vida da gente. Até a Adriana um dia falou para mim o seguinte, que ela tem a seguinte frase, que a plantação, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Né? Então, é fato que nós precisamos realmente melhorar a nossa qualidade, a base do ensino, né, para que a gente tenha cidadãos melhores, né, não com fome, nem com insegurança, e muito menos sem ensino. E nesse tempo, professor e professora, de pandemia, que vocês estão tendo que se virar nos 30, eu falo assim, eu como um tio de 5.5, acho que ia fundir minha cabeça. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que vocês estão se virando? Você não acredita. Realmente tem sido um desafio, quando tudo não estava nos planos, né, de ninguém. Né? Como diz uma amiga nossa, que é professora também, ela trocar o pneu do carro com ele andando. Né? Exatamente. Foi assim que ele se encontrou, né? E, na verdade, eu me lembro, a primeira vez que falaram assim, você vai dar uma aula ao vivo, numa das escolas, que eu estava dando aula e não estou dando mais. Eu lembro que eu não dormi. Não dormi. Imagino. Meu coração acelerado.
e eu queria fugir dessa situação. Imagine, só numa escola eu dei aula há 14 anos, quase 20 anos dando aula. Qual o problema da aula ao vivo? Foi totalmente diferente. O É medo de se diferente, né? expor é diferente. Mas aí, quando passou a primeira aula, ufa, tudo bem agora. Até brinquei com a Adriana, virei blogueira. Tô brincando, nada de blogueira. Mas a gente tá em casa, tá com tudo para fazer. A gente tá. Eu aprendi 3 plataformas nessa pandemia, desde março: Zoom, o Google Meet, que eu uso ainda, e o Teams da Microsoft. Então, tive que Sei. aprender. E tudo ainda, Meu até o Deus. momento, não sei tudo. Então aí a gente conta com os amigos, né? Com os colegas de trabalho, um ajudando o outro. Nesse momento tem sido muito especial essa cooperação, né? Esse teamwork, esse trabalho em Muito, muito. equipe. Tem sido isso. Como que eu vou gravar minha aula? Como que eu vou fazer? Sabe? Sempre surgem dúvidas, né? E eu me lembro que, como que eu conheci você, Emerson? Eu estava na Como aula, que bem no foi? começo da pandemia. Ah, Aí eu recebi que meu pai resolveu fugir, lembra? Meu pai que tem Alzheimer. E eu estava tendo que lidar com os meus sentimentos, assumir minha responsabilidade dando aula online para os meus alunos. Eu ia ter uma tarde inteira ali, tive. Às vezes eu dava uma pausa, chorava, clamava a Deus pelo meu pai. E numa dessas, alguém me liga, que nem me conhecia. Eu era você. não. E você simplesmente foi uma bênção naquele dia, né? Que eu tava com tanto medo, tantos questionamentos, e você falou de uma forma tão, assim, com fé mesmo, me fez ver a imagem do meu pai sendo encontrado, né? E ele foi um dia mais longo da minha vida, né? Parecia que não ia passar nunca, Imagina. e não foi fácil, e a gente estava nesse momento dando aula. Eu falava para os meus alunos: olha, a teacher não tá bem hoje. Meu pai, eu tô tendo que me lidar com as informações, passar informações o tempo todo. Não, teacher, fica tranquila, que teu pai possa ser encontrado. Então, assim, estamos em casa, estamos sujeitos a muitas coisas, até o cara do ovo que passa na rua, né, para vender ovo, o lá tem, né? É complicado. Mas, E o teu mas eu filho acredito que eu acredito pode. eu acredito que também essa questão de estarmos em casa também tem acrescentado coisas novas e coisas boas, né, na vida da gente. Eu, aproveitando um gancho da conversa, tem uma fala do Daniel que ele perguntou aqui sobre o que a gente acha, o que eu particularmente acho das escolas militares. E aí a Kátia Petricelli deu uma resposta que faz eu refletir. Eu, como venho de uma formação militar, eu sou um militar aposentado, né? E tenho na bagagem aquela coisa, sim senhor, não senhor, quero minha mãe, né? Então, eu sou a favor da escola militar. Mas ela lembrou, viu? Obrigado, viu, Kátia? É isso mesmo, o que você falou faz bastante sentido. É uma escola extremamente rigorosa, aplicada, mas ela acaba sendo uma escola um pouco fria, como ela disse ali, né? Falta um pouco de afetividade, né? Até por conta da questão Sim. militar mesmo, você tem uma certa distância, né? Então, se você não é do mesmo nível, do mesmo grau, da mesma hierarquia, acaba tendo esse distanciamento do sim, senhor, não senhor, que era minha mãe. Esse é o que você pode falar. Mas o que vocês me diriam da escola militar hoje? Até esses dias eu vi uma reportagem que fala assim, a escola militar, eles são favores da escola militar, mas aí faz um comparativo, né? Um aluno jogando carteira em cima do outro, aí fala assim, esses aqui, todo mundo certadinho, né? Um atrás do outro. Esses, será que eles conseguirão alguma coisa na vida? Ou esses, né? Então, o que vocês, na visão de vocês, que não são militares, né? O que vocês acham? Ladies first aqui. Olha, Cuidado, hein? eu acho Cuidado, que eu sou militar, hein? vamos... Mas como que é a minha visão em relação a isso, né? Ouvindo pessoas, ouvindo amigas que colocaram os filhos na escola militar.
Muitas delas me falaram assim, porque a gente quer ensinar disciplina para os nossos filhos, a gente quer, né? Acho que essa foi eu acho que está sendo mais um resgate, querendo resgatar algumas coisas, né? Porque hoje em dia a gente tem uma certa permissividade, né? Eu acho que é essa permissividade que está muito em alta, tudo pode, né? Falar de certa forma com o professor pode, de repente você vê que não é bem assim. Então eu acho que é uma tentativa de resgatar coisas que foram legais, talvez desse ensino militar, né? Da questão do respeito, da questão da disciplina. Rigor, Tô né? errada de falar assim? Acho que você pode falar melhor do que a gente, né? Do rigor. Tá faltando um pouco isso, né? De ter Certeza, um norte, certeza. talvez, né? Mas, por outro lado, não dá para deixar de afetividade, né? Eu me lembro que quando eu estudava, eu sempre fui aquela aluna que mesmo que se eu não gostasse daquela matéria muito, se eu tivesse dificuldade, eu gostava do professor. Então, se eu tivesse aquele professor que fosse amigo, que fosse uma pessoa legal, eu conseguia ir bem, eu prestava atenção, mesmo não gostando, eu respeitava o professor, sempre tive essa questão, né? Mas eu acho que não foi só por uma escola, né? Por causa da escola, mas meus pais também incutiram isso, né? De respeitar o professor sempre, Exato. de Sim. ter exemplo. Então a gente trouxe esses princípios de casa já, né? E de repente, quando a gente vê que esses princípios já não estão sendo muito em casa, aí de repente, vou pôr meu filho lá na escola, porque ela vai resolver o filho. Não vejo assim. Não vejo. Então, assim, eu acho que é uma tentativa, assim como tem tantas tentativas de buscar uma alimentação que seja saudável. Então, hoje em dia está resgatando a comida da vovó, a comida, né, que era saudável, era a comida que a vovó fazia, comida caseira, né? Não esse negócio de ficar só, sei lá, dietas loucas Eu né? acredito, claro, assim, eu sou suspeito em falar, né? Mas, na verdade, eu sou a favor. Eu acho que a escola militar, mesmo que tenha esse distanciamento, né, do sim, senhor, não, senhor, ele resgata isso que hoje nós perdemos em termos de casa, né? O respeito do sim, senhor, não, senhor. Vejo que no início, né, do governo atual, as pessoas criticaram por ter que cantar o hino nacional. Nossa, parecia que estava dando um tapa na cara das pessoas, não é verdade? Por conta de ter que cantar o hino nacional. Aí tem o Jefferson, que é meu primo, ele é lá de Cuiabá. Um abraço, meu querido, Deus abençoe você. Ó, ele é militar e dá aula. Ele trabalha na escola Tiradentes, em Cuiabá, há 10 anos. E ele fala o seguinte, que lá as escolas militares têm os melhores índices de desempenho do IDEB e do Enem. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso sim. Eu creio que esse rigor no trato, né, das pessoas, dos alunos, na verdade, dessa disciplina, resgata aquele sentimento de estudar mais, de melhorar, ter uma visão, ter um quê? Um além, né, do que hoje a gente, infelizmente, vê na cabecinha dos alunos, né? Tem que realmente trazer esse equilíbrio, né? Eu acho também. A forma de falar com o professor, né? Por exemplo, um aluno velho falar assim para um professor, por favor, já vi isso acontecer na sala de aula. Pois é. Eu não achei isso bonito. Por favor, fala isso com seu coleguinha, né? Que você está acostumado. Agora, falar isso com um professor, velho, né? Velho não dá, né? Tá louca, professor? Não. Jamais. Acho que isso é inaceitável. E acredito, né, Alessandra e Júlio, que essa questão de respeito, ela traz um convívio harmonioso, ela traz frutos positivos para todo mundo, né? É a plantação. O Luca Ferreira, ele é lá da minha igreja, o Luca, grande abraço para você, meu querido. Ele fala assim, eu fui militar por 9 bons meses e a disciplina rígida nos trouxe uma base positiva, mas digo que é uma experiência que pulou aqui. Uma experiência que eu nunca tive e foi muito boa. Aí, então, assim, o relato realmente é mais positivo, né, Alessandra de Júlio, do que negativo, né? A Adriana fala que cantava o hino nacional e gostava. Lá no Evarista Veiga. Hasteava bandeira, né? Muito gostoso. Hasteava bandeira.
Não, não, não. Assim, hasteava a bandeira e era privilégio quando eles escalavam a gente para poder hastear a bandeira, né? E lá, fala, nossa, que privilégio. Eu ia lá na frente, todo faceirão lá, hastear a bandeira. Sim. E nesse tempo, Júlio e Alessandra, né, o que vocês estão tirando de proveito de tudo isso? Que isso realmente é uma tendência, eu creio que esse momento de pandemia, dos professores principalmente, que é o caso aqui em questão, ele não vai mudar muito. O que vocês acham? Será que a tendência é ou não é mudar? E o que vocês tiraram de proveito de tudo isso? Estão tirando, né, para a vida. O que eu vejo nesse aspecto? Eu sou um professor que há muito tempo trabalho com a questão tecnológica. Então, assim, nesse período de pandemia, não foi tão difícil. Mas, mesmo assim, tiveram vários desafios. Então, eu tive que me desdobrar. Inclusive, nas primeiras semanas, muitos de nós, professores, a gente achava que a gente não iria aguentar. Sim. Porque era muita coisa. A gente Exato. Olha só. A gente trabalhava 3 turnos, passava um tempo muito grande preparando, porque tem pessoas que acreditam assim, as escolas estão fechadas, então os professores estão folgados sem fazer nada. Não, não é assim. Tem pessoas que acreditam nisso que estão falando aí. Pois é. Mas a gente tem que parar, a gente tem que passar atividade para o aluno, a gente tem que corrigir, a gente tem que ver se o aluno está aprendendo, a gente atende no WhatsApp, a gente tira dúvidas fora de hora. Então, assim, uma das coisas que misturou muito foi a questão de diferenciar o que é escola, o que é trabalho, o que é casa. Porque misturou tudo. Tudo num pacote só. Então, às vezes, você está aqui, de repente você tem que tirar uma dúvida de um aluno, de repente você tem que começar a preparar outra coisa. E nisso, nessa questão da pandemia, o que eu tiro de bom, o que eu tiro, assim, que eu vejo, assim, que falta, ou né? O que eu tiro de bom é que, assim, se as pessoas não enxergarem que o papel do professor é fundamental, eu digo que nunca mais elas vão enxergar. Porque os alunos ficaram presos dentro de casa, todo mundo ficou preso dentro de casa, não podia sair, não pode sair, né? Sim. Sai aí, os alunos, a maioria, não pode ir para um shopping e tal, por questão da pandemia. Mas eu vejo assim, o aluno que sempre foi comprometido, ele continuou sendo comprometido. O aluno que não era comprometido, que não estava nem aí, continuou sendo não tem compromisso com o estudo. Então, o que eu tiro disso? É mesmo? Os alunos passaram a ser mais responsáveis, porque eles tiveram que arcar, e agora que os pais estão trabalhando, né, voltaram a trabalhar no comércio, muitos deles estão sozinhos dentro de casa, então eles tiveram que se organizar, criar a sua agenda para poder entrar em aula, poder entregar as tarefas, os exercícios em tempo. Então, isso eu vejo que os alunos aprenderam a se organizar. Eu vejo pelo nosso filho, né, que eu passei um mês em cima dele, ensinando o cronograma, nós dois assim, falando, olha, faz isso, aqui. Depois de um mês, ele faz sozinho hoje. A gente não precisa, ele está no 6º ano. Olha aí, ó, que bacana. Sei. Ele criou uma responsabilidade no 6º ano de correr atrás por conta própria, né? Às vezes ele vem atrás e perguntar uma coisa, tirar uma dúvida, tal, mas eu vejo esse crescimento. O que eu tiro de ruim? Os alunos estão sentindo muita falta da questão do relacionamento. A interação entre aluno, professor, tete a tete. Entendi. Né? Porque assim... Entendi. A gente está numa câmera ali, de frente para o outro, mas a gente não está do lado, né? Eles sentem falta disso, eles reclamam, eles falam assim... Então, muitos que respondiam, às vezes, diante da câmera, ficam quietos. Que não participam porque se... Né? Outros, já pelo contrário, teve gente que era quieta e, de repente, na câmera se abriu, começou a falar, perguntar e tal... Mas eu tiro essas duas coisas. Crescimento do aluno em relação à sua responsabilidade e organização. Sim. E uma coisa
falta do relacionamento tete a tete com o professor e os seus colegas, né? E para mim, essa Entendi. realidade é que a gente acredita que veio para ficar. Eu creio que mais do que nunca precisamos realmente já entender que não temos como escapar dessas aulas, desse ensino remoto, vez ou outra. Eu acredito que isso ainda possa se estender por um tempinho, eu acho. E não tem essa de falar não gosto. Mesmo que retorne, você acha isso? Eu acho que teremos momentos ainda assim. Eu vejo que não temos como escapar disso. Isso já vinha sendo falado. Já existe ensino à distância, né? Outros países já vivenciam isso, né? Então a gente precisa ser, né? E uma das coisas que a gente vejo, assim, antes mesmo, por exemplo, a questão do ensino híbrido, né? O ensino híbrido, que é chamado de blended learning, já existe há muito tempo. A questão de você usar o tecnológico, por exemplo, você passar para o aluno uma teoria, ao invés de ele estudar a teoria dentro da sala de aula, ele estudar uma teoria em casa, e quando ele chegar na escola, a gente vai discutir, a gente vai promover a discussão, o pensamento crítico, a questão de buscar soluções, solução de problemas, resolução de exercícios, que o tempo fica muito melhor aproveitado, porque o ensino híbrido proporciona isso. O ensino híbrido nada mais é do que o aluno está na sua casa, ele vai ler, assistir, acessar a internet, um conteúdo, estudar na internet, ou até o professor gravar uma videoaula e ele assistir em casa, e quando ele chega na escola, ele ter o tempo dele aprimorado de uma maneira que ele possa desenvolver outras habilidades que não desenvolveria se o professor apenas falasse aquele conteúdo ali na aula. Sim. Né? Entendi. Até tem o Rodrigo Vipel, que é lá, ele é de Curitiba, é meu amigo. Um abraço para você, Rodrigo. Deus abençoe você. Ele complementa, Júlio e Alessandra, aquilo que vocês, mais o Júlio acabou falando, né? Sobre o que ele fala que muitos alunos não querem estudar nem a sala de aula, né? Na verdade. Agora, online, estão se dedicando como deveriam. Então, entra nisso que o Júlio acabou de falar, que tá acontecendo um resgate dessa responsabilidade, né? Eu vejo, assim, tenho algumas amigas que são professoras, e elas me relatando e falando, alguns pais com alunos, eu vi, assim, um certo desleixo dos pais e dos alunos. Agora, a coisa já deu uma arrochada, sabe? Tá tendo aquele, tô passando na escola pegar tarefa, o povo se articulando com computador, notebook e tal, para poder cumprir com a tarefa, né? Então, assim, é bacana isso. É um legado que vai ficar, né? É um legado que vai ficar para toda a vida. Sim, em todas as profissões a gente não tem que... Falando, tá, pode falar. Não, em todas as profissões tem que se equipar. Então, a gente percebe também que algumas famílias estão investindo nos seus filhos. E eu acho que mais do que nunca que será bacana. Que dê certo, né, num equipamento que ele possa usar para suas aulas online e depois numa pesquisa, porque não mesmo voltando presencial, né? É uma coisa assim que eu vejo muito é que nessa pandemia também evidenciou algumas coisas no nosso país, né, que já existiam. Por exemplo, a internet. Por que não uma internet que seja de acesso para todo mundo, de qualidade e de acesso? Eu tenho muitos professores dando aula que cai a internet não sei quantas vezes, né? Alunos também, mesmo teve que fazer investimento aqui do nosso bolso para uma internet que desse certo, porque os dois dando aula ao mesmo tempo, o filho tendo aula ao mesmo tempo, de repente, o que a gente teve que fazer? Mudar, né? Isso foi um investimento que a gente teve que fazer por conta aqui, mas se a gente não fizesse isso, a gente não ia dar aula, né? A gente ia ficar aqui caindo a internet, tem aula, e aí? O que a gente vai fazer? Vai ficar só ali, parado? Não tem como. A tecnologia não veio uma brincadeira, um joguinho. Não, a tecnologia veio para ficar. O governo, a educação brasileira precisa entender que
a tecnologia, as escolas públicas, todas as escolas, elas precisam de um Lógico, investimento tecnológico violento. de verdade. De verdade. Treinamento, Pois né? é, A gente teve, e quando, né? quando o Júlio fala daquela escola lá, que o país que mudou toda uma situação através da educação, olha que interessante se quem tem o poder de fazer, de transformar, que são os governantes, né, as pessoas que fazem um estudo, assim, entre aspas, de toda essa situação, como a Alessandra disse, por que não? Internet aí é acessível a mais pessoas. Dia desses eu vi uma reportagem numa cidade, não me recordo como que foi, mas o contexto assim que eles estavam arrecadando equipamentos de informática que tem quem tem dois, quem tem um, quem tem três ou mais de um, né? Para ceder para essas pessoas poderem estudar. E o governo, por que não fazer uma linha de crédito, né, para poder incentivar que cada aluno, porque como vocês falaram, daqui para frente não tem como regredir, né? Mas não, vamos voltar tudo novamente lá, não tem, né? E não temos isso. Não temos. A Adriana fala aqui, deixa eu ver aqui. Ó, a Mel Espinosa está mandando um abraço aí para todo mundo. O Júlio, Também foi minha Cauê mandou. A Cauê, né? Aluna? aluno. Aqui a Adri fala assim, ó, talvez as empresas e escolas terão que oferecer infraestrutura, né, de internet com benefício na contratação. É um viés, né? Uhum. Sim. E diz para Isso mim, mesmo. outra questão que a gente, dentro dessa dificuldade que nós estamos tendo aí, o que vocês me dizem com relação às avaliações? Antigamente se fazia, né, o presencial, agora estão tendo que fazer online. Qual que é o feedback desse novo formato que vocês podem dizer para nós aí? Olha, o que eu tenho para dizer é que, assim, as avaliações, a gente, como tem sido muito no formato digital, a gente lança as avaliações. Sim. O que a gente percebe? A gente tem um feedback mais rápido do que o aluno está aprendendo. Por exemplo, se você lança um forms, por exemplo, um formulário para ele preencher com as respostas, você tem mais rapidamente uma resposta e entendimento do que o aluno errou, do que o aluno acertou, né? Então você tem, Sim. já nas por exemplo, a gente tinha aquele tempo para o professor corrigir, voltar para casa e analisar um por um, fazer um levantamento de dados. Hoje a gente tem formulários na internet que a gente coloca essas perguntas e dependendo do assunto, ele já te dá um gráfico de quanto o aluno errou, de quanto o aluno acertou, a porcentagem de alunos que errou. Você pode já retomar aquele assunto numa outra aula. Puxa, o aluno foi mal, os alunos, a maioria foi mal nesse assunto. Então, vou retomar e reforçar isso. Então, são coisas que nos possibilita muito mais, né, hoje em dia. Olha aí, que bacana. Mas confiar no aluno, porque por mais que a gente aplique uma prova, a gente não está do outro lado vendo. O aluno está lá do outro lado e a gente tem que confiar naquilo que ele vai colocar diante de uma avaliação, né? Se bem que o Júlio falou da avaliação. O instrumento de avaliação, né? Ele está falando disso. Eu vejo avaliação também no dia a dia, né? Quando eu estou com os alunos ali, né? Então, assim, o que eu tenho visto? Alunos que não faltaram um dia sequer nas aulas, que estão aproveitando esse momento das aulas, eles não regrediram em nada, muito pelo contrário, progrediram. Então, o professor consegue avaliar, bacana, né, esses alunos. Sim. Agora, tem vários casos também, né? A gente não pode julgar todos os casos, mas a gente sempre sabe que tem aluno que entra numa aula e ele está na distração do joguinho, que não cumpre com os prazos, que não acessa nem a aula gravada. Então, a gente ainda tem as aulas disponíveis. Cada aluno não possa assistir naquele momento, porque às vezes tem um pai trabalhando, está usando o mesmo computador na casa, então ele pode acessar depois. Tem uns que não estão acessando. Entendi. Então, assim,
tem que aproveitar realmente esse momento. A gente não está deixando a educação parar, né? Graças a Deus. Então, aquele aluno que está aproveitando esse momento de verdade, né? E também, lógico, as escolas que estão fazendo o seu papel de verdade, né? Então, ele realmente vai progredir, ele não vai perder esse ano. Não tem como ele perder, né? Não existe essa, vou perder o ano. Eu não consigo achar assim. Eu acho que a gente tem que realmente dar o nosso melhor, todas as partes. Professor, aluno, todos, escola, né, a família. E falar, puxa, ainda bem que não deixaram de oferecer o ensino para o meu filho. Essa é a minha visão, né? Então, dá para aprender, sim. Hã? Ô, Júlio e Alessandra, rola um Ctrl+C, Ctrl+V aí na... A Adriana acabou perguntando um negócio que eu ia perguntar. E tem como vocês detectarem? Não. Rola sim. Às vezes tem um copia e cola lá, que a gente tem que chegar para o aluno e falar assim, olha, ou você reformula essa frase com as suas palavras, ou tá cancelado. Você. Acontece sim, um copia e cola da internet. Caramba! Aí a gente fala, puxa vida, sério. É ágil. Na verdade, foi bom você tocar nesse assunto, que, por exemplo, eu nas minhas provas, nas minhas avaliações, eu tento fazer questões autorais, ou questões que os alunos não têm acesso. Tem um monte de aluno aqui me vendo aqui, que os alunos não têm acesso. Pode procurar na internet, eles não vão achar. Então, assim, é mais... Eles... vou copiar da internet. Mas, por exemplo, questões de... galerinha, eu acho que esse professor Júlio César veio da escola militar, viu? Até um pouquinho. Mas é uma coisa assim, a gente tenta instruir os alunos, né? Que isso é plágio. Você copia, você não aprendeu, você não elaborou o seu pensamento. E qual é o maior intuito ali? Pode até ser que ele tenha pesquisado, né, alguma resposta, mas elabora com as suas palavras, coloca o seu pensamento crítico, coloca a sua ideia, a sua opinião, né? Porque a gente não tem como a gente saber se o aluno ali tá naquela hora colando. A gente tem como saber assim, na hora que chega a resposta, a gente puxa, ó, foi copiado desse site, foi copiado desse, a gente consegue saber. Mas a gente tenta, acima de tudo, tentar mostrar para o aluno que não é esse o caminho. O caminho é, você um dia vai precisar de conhecimento. Tem até uma frase que eu falo para os meus alunos que é o seguinte, estudar não é chato. Estudar não é chato. Chato é quando você precisar do conhecimento e você não tem. Eu falo isso para eles. Que é uma questão assim... E olha que legal essa declaração de vocês. Essa declaração de vocês aí, porque assim, entra nessa fase, Júlio e Alessandra, o professor psicólogo. Porque o Júlio falando, eu estou me colocando aqui como aluno, e eu já estou com vergonha, você está entendendo? Eu falo, putz, eu vou ter que me virar, meu. Ele está falando para mim o seguinte, que vai chegar uma hora que eu vou precisar do tal do conhecimento, e aí não vou ter como colar do Google mais. Você está entendendo? Então, assim, você começa a trabalhar de uma forma bem sucinta o psicológico deles mesmo, né? Falando, puxa vida, não vai ser eu que vou precisar desse conhecimento lá na frente, né? Até eu vi uma frase um dia, né? Um aluno sentado assim, com interrogação na cabeça, e falou assim, caramba, não caiu nada do que eu via no Facebook, né? Puxa, não caiu nada na prova. Porque realmente não viu nada, né? Não absorveu nada de conhecimento, né? Vai ter bastante erro de português se ficar só no Facebook, inclusive, para fazer uma redação, né? Pois é. Quando nós falamos de incentivo, o Rodrigo falou aqui, deixa eu ver, que a empresa dele, aqui, ó, existe uma ONG chamada Plug da Doação, subiu aqui. Plug da Doação, que localiza crianças carentes que não têm computador para estudar. Ele fala, doei 2 computadores que eu não usava e a empresa que trabalha doou mais 6. Olha que bacana, né? Parabéns aí, Rodrigo. Que legal isso aí, né? Isso eu falo que é uma corrente do bem. Isso estimula as pessoas a praticarem o bem com o próximo, né? Muito bacana isso. Muito legal. E fala um negócio para mim.
Eu quero esmiuçar porque as minhas amigas que são professoras falaram, pergunta isso que isso é interessante. E vocês, enquanto casal em casa, vocês comentaram que a Alessandra falou que um ajuda o outro. Como é que vocês estão levando essa nova vida? Professor, professora, marido e mulher, filho, pai, mãe. Sim, nosso romance começou na escola, olha que legal. Começou que legal, hein? Ele precisava de emprego. Alessandra, ele tomou a iniciativa ou não? Na verdade, tomou. Eu já tinha esquecido, assim, eu achava que então ele é um cara de atitude, então. Mas eu não arredei, mesmo gostando dele, falei, eu não vou falar, vou esperar. Uma questão de honra. Aí, tá certo. Falta de mim, eu tinha ido para o Canadá, achando que eu achei que ia encontrar meu príncipe lá, né? No fim, não foi nada disso. Voltei, tava alguém com saudade aqui. E deu tudo certo, nos casamos. E aí a gente começou a fazer planejamento junto, ia na casa dela, né? E aí acabamos planejando a vida inteira. Você, Júlio, estava mal intencionado, cheio de má intenção, né? Na verdade, olha, começou assim. E a gente, posso dizer que a gente aprende muito um com o outro, né? É muito gostoso que isso. Legal. Às vezes é estressante, tá? Tem hora que a gente se pega falando de escola. A gente saiu para comer, aí tava falando de aluno, de escola. Eu falo, meu Deus... Vamos parar de falar de escola, porque acaba misturando. Porque eu imagino... Porque eu imagino, a escola veio para dentro da casa de vocês, né? Com aluno, com tudo, ali tem que saber administrar tudo isso. Sim, eu estou aqui na sala de jantar, dando aula. Ele está no escritório e, às vezes, ele está falando muito alto. Tá os dois dando um joguinho, mesmo joguinho para as turmas, né? Gente, eu tenho vontade de falar, fica quieto, porque eu estou querendo prestar atenção. Aí é um grande problema, porque eu me empolgo. E eu faço os dois empolgados ao mesmo tempo. E eu faço muita palhaçada na aula. Então, assim, os meus alunos estão aí, sabe? Eu faço muita palhaçada, eu dou muita risada. Eu gosto de fazer aquela aula descontraída. Claro, tem momentos que são sérios. Mas eu gosto de fazer, de brincar, tirar sarro e aquela coisa. E aí tem momentos que eu me empolgo tanto que eu tô falando tão alto que daí tá atrapalhando a aula dela. Aí eu vou lá, no intervalo, falo, dá pra você falar mais baixo? Que legal. Olha, muito bacana. Bacana, né? Mas essa empolgação tua, Júlio César e a Alessandra, de vocês, na verdade, isso é o amor àquilo que faz. Eu sempre digo que quando a gente faz aquilo com amor, você faz com vibração, realmente. Você se empolga. Eu dei por um tempo aula no SESC Senat, né? E aí lá também eu era um palhaço, sabe? Assim, eu ficava instigando um outro e tal, perguntando o que era trânsito, quais são os elementos do trânsito, não sei o quê. Era uma festa a aula, mas assim, a gente via que os alunos gostavam, que se interagiam muito assim na aula, né? Muito bacana. Olha, a Adriana falou que nós estamos acabando. Aliás, vocês cronometraram aí ou não? Passou tão rápido. Passou muito rápido. A Adriana disse que a gente está acabando. Eu só quero agradecer, primeiramente, a Deus, né? Essa questão que você comentou sobre o dia do seu pai, eu fiquei muito feliz em poder ser útil. Ganhei uma amiga para a vida e um amigo para a vida, que depois ela mandou um texto para a Adriana que eu chorei. Olha, o puta do negão igual eu chorando, rapaz. Falando da minha pessoa, e eu só louvo a Deus por isso, né? Por a gente ser útil e que Deus coloque pessoas do bem na vida da gente, né? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Essa galerinha que participaram aí dos alunos, grande beijo para vocês. Os meus amigos, a Viviane, a minha prima Selimar, que participou, Adriano, Dani. Olha, legal, legal. Obrigado, viu, casal? A gente agradece, imagine, não poderia deixar de fazer parte desse momento aqui, viu? Muito especial mesmo. Obrigada por ter nos convidado. A gente agradece muito, viu? Ter a oportunidade de falar da cama, né? É verdade, é natural. Foi mesmo, foi um papo bem tranquilo, que Deus nos abençoe aí, né? E que a gente possa
daqui para frente a fortalecer ainda mais a nossa amizade. Grande beijo no coração de vocês. Jefferson, um abraço, querido. Beijão para você aí. Deus abençoe vocês, viu? Grandemente.